Os Correios devem ser privatizados no Brasil. O leilão da estatal deve acontecer no primeiro semestre de 2022. Para justificar essa privatização, que tem mais de 90 mil empregados no país, o governo afirma que a incerteza quanto à autossuficiência e a capacidade de investimentos futuros, que vão na casa dos 2 bilhões ao ano, seria um prejuízo aos cofres públicos. Independente se você curte o político A ou B, olha, eu particularmente acho difícil esse país. Mas essa privatização tem dois lados. De um lado estão os críticos da privatização, que afirmam que os números reforçam que é um erro fazer a venda dos Correios. Além da estatal ser lucrativa, na ordem dos 12 bilhões nos últimos 20 anos, foram 790 milhões, se não me engano, só no último ano de lucro. Ela estaria se valorizando e tem uma estrutura para atuar em todo o Brasil. Do outro lado, estão os que apoiam a venda dos Correios, que afirmam que o serviço como está é ineficiente. Os funcionários estão desleixados e a empresa está sucateada. Em minha opinião, o problema dos Correios são basicamente dois. Em primeiro lugar, sim, a estrutura realmente está sucateada, fazendo com que o desânimo dos seus funcionários deixe tudo ainda pior. Em segundo lugar, muitos dos serviços atrasam, por vezes não chegam, além de afetar a transparência para os consumidores. E sabe qual é o maior problema? É que os consumidores, gente, não aguentam mais ficar no meio de tudo isso. Como eu falei, independente, esquece política nesse momento. Poderia ser o governo A, o governo B privatizando, não importa. Hoje, por exemplo, se você importa uma encomenda, o produto chega ao Brasil em uma semana no máximo e passa absurdos 2 a 3 meses parado em Curitiba até chegar em sua casa. Isso se chegar, eu mesmo já perdi vários objetos que comprei, inclusive objetos que paguei a taxinha lá que eles cobram de R$15. Mas pelo menos que cobrava, eu nem sei se cobram mais, porque eu parei de importar porque não dá. O último produto que eu perdi, por exemplo, me custou R$2.800. E até hoje, nada de produto e nada de dinheiro. O pior é que o produto até chegava na capital do meu estado. E de lá, eu nunca mais o via. Quer dizer, eu não via, né? Porque eu nunca tinha visto, aliás. Bom, eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo, dentre tantas. Mas tem um específico que eu me lembro bem, que me prejudicou muito, inclusive na época, que foi esse produto de R$2.800. E eu vou pedir, aliás, que você faça o mesmo, que você me conte se aconteceu alguma coisa com você desse tipo, né? Ao utilizar o serviço dos Correios, que eu sei que vão ter funcionários que vão dar dislike nesse vídeo. Mas tudo bem. Gente, eu não tenho nada contra vocês, funcionários dos Correios. Mas eu tenho uma crítica muito grande à empresa que vocês trabalham. Eu sei que muitos podem defender a não privatização dos Correios, então me conta se alguma coisa falhou com você do jeito que está. Bom, eu repito, eu não tenho nada contra os funcionários dos Correios, embora tenha algumas ressalvas a fazer. No dia 2 de agosto de 2018, eu fiz um pagamento naquele sistema de minhas importações. Bom, o produto já fazia 90 dias que estava parado, tá? Depois eles liberaram lá a taxa de importação e eu paguei. E olha a mensagem que deu depois que eu fiz o pagamento. Acusamos o recebimento dos tributos e taxas relativas à encomenda, tá? O código de rastreamento, que seguirá diretamente ao local indicado ao endereço do destinatário. Ok, paguei, eles acusam aqui no sistema deles o pagamento, mas olha aqui, até hoje ele não foi entregue. Não tem a informaçãozinha de entregue porque ele não foi entregue. Claro que na época eu entrei em contato com os Correios, levei comprovante, mandaram, sabe? Eu pegaram o produto no depósito, porque disseram que provavelmente estava no depósito aqui de minha cidade. Ao chegar lá, passei mais de 40 minutos na fila, e depois fui atendido e disseram que o produto estava na capital e eu poderia pegar lá. Bom, ele nunca havia chegado em minha cidade. Eu voltei à sede dos Correios e me disseram que sim, ele estava aqui. Sabe, não adiantava eu ir buscar em Recife. Bom, daí nunca mais eu tive notícias. Em outra situação, eu fiz o envio de uma encomenda, que inclusive foi o meu livro. Vocês lembram que lá em 2017 saiu o primeiro livro aqui do canal? E na época eu mandei para algumas pessoas, no Brasil e fora do Brasil. Algumas dessas encomendas não chegaram. Inclusive, uma remessa internacional que eu paguei R$115. O produto nunca chegou ao destinatário. Passaram alguns dias, sabe? E eu sei que leva um certo tempo para o produto chegar até o destinatário, então claro que eu ia aguardar alguns dias, né? Eu não poderia ir reclamar assim que eu postei o produto, não existe. Mas assim que a pessoa me falou que não recebeu, eu fui nos Correios e simplesmente a resposta foi a seguinte: passou o prazo de reclamação, o senhor não pode mais reclamar.
Absurdo. Mas como é que eu ia reclamar se o produto ainda estava em trânsito, gente? Bom, me conta se você já viveu alguma situação engraçada como essa, porque tem outras. Ou eu estou enganado e é na minha cidade que tem esses problemas, né? Talvez na sua cidade o atendimento dos Correios seja maravilhoso, né? Não sei. Coincidentemente, as únicas encomendas que não atrasam são as do Mercado Livre, porque eles têm um contrato entre as empresas. Outro problema é que em parte das 6.511 agências espalhadas pelo país, o atendimento é péssimo. Eu tô falando pelo menos das que eu fui. Claro que não foram 6.511, né? Mas o que eu tenho visto é uma estrutura sucateada, cadeiras sujas, parte dos funcionários com a cara feia de atender. Claro que você não precisa estar rindo pra mim, né? Mas pelo menos atender com educação. Respondendo mal, saindo dos guichês na maior parte do tempo pra trabalhar, né? Não. Pra conversar entre eles mesmos e tomar cafezinho. Não que não possam fazer, mas pelo amor de Deus, né? 40 minutos, 1 hora que você fica lá na fila, em média, pra ser atendido 1h30, o pessoal sai 5 vezes, 6, 7. Bom, o problema são, em minha opinião, não são 2, na verdade são 3 problemas. Falta de investimento, estrutura sucateada. O próprio governo afirmou que não consegue investir o que precisa. Funcionários com estabilidade, aí você vê, né? E falta de fiscalização, aí terminam fazendo o que quer. E falta de transparência, sabe? São 6.500 agências mais ou menos. Repito, não foi em todas. Foi em apenas uma pequena parte delas. Mas em todas eu percebi a mesma coisa. Repito, eu posso estar enganado. Pode ser em minha cidade. Mesmo assim, os Correios valem hoje algo em torno de vários bilhões, 14, 15 bilhões. Entre ativos e passivos. E no formato de privatização escolhido pelo governo, a estatal será vendida e os serviços postais, que hoje são monopólio da União, serão prestados pela nova empresa privada em formato de concessão. O setor de encomendas, que hoje já tem concorrentes, como o Mercado Livre, por exemplo, funcionará em regime privado com liberdade econômica de preços. Com a privatização, críticos tentam mudar a opinião pública, dizendo que os preços vão aumentar muito. Porém, hoje eles são caros e ineficientes. Será que só eu estou enganado? Pode ser até. Né? Então, vocês podem, sei lá, me diz que eu estou enganado. Eu até queria que eu estivesse, né? Pode ser só que eu esteja fugindo da realidade. Quem comprar os Correios manterá o monopólio e terá duração mínima de 5 anos a partir da data da compra. E olha, a exclusividade se refere às atividades relacionadas a carta, cartão postal, correspondência agrupada e serviço de telegrama, o que honestamente eu acho que hoje é uma parte mínima, né, da receita dos Correios. Tá, pode ser que alguém ainda poste cartas hoje em dia. Mas eu acho que é um número bem pequeno. O interesse mesmo em quem comprar a empresas, claro que será o envio de encomendas, né? Tem alguns concorrentes no mercado hoje, não é mais monopolizado, porém ainda é muita gente que faz o envio e recebimento via Correios. O texto também define que a venda da estatal será como um todo, sem dividi-la em empresas por regiões. Eu acho até justo, né? Porque nesse caso, mantendo a venda unificada, o Correios Brasil e não por regiões, preserva uma vantagem competitiva para quem estiver investindo na nova empresa. Aliás, o nome vai mudar para Correios do Brasil, tá? Que hoje você sabe que a empresa de Correios e Telégrafos ficaria Correios do Brasil. Para os funcionários que se preocupam com possíveis problemas e demissões, a empresa que comprar os Correios tem que manter os funcionários e não vai poder demiti-los por no mínimo 18 meses. Ou seja, 18 meses para os funcionários se adaptarem. Claro que antes da privatização devem haver greves que, embora um direito, prejudicam tanto a população. É difícil, né? A gente fica com 3 vertentes aí. Nós temos o consumidor que se sente prejudicado, tem os funcionários que se sentem prejudicados, tem o governo que se sente prejudicado. Bom, essa proposta de privatização também determina que exista um plano de demissão voluntária aos funcionários. Eles podem pedir demissão com até 180 dias contados depois da venda, e esses funcionários que decidirem sair vão receber uma indenização correspondente a 12 meses de salário e vão manter o plano de saúde por 1 ano. Depois desse período, correm os 18 meses, quem decidir ficar, ficou, e se for demitido depois dos 18 meses, aí funciona como qualquer empresa brasileira. Porém, em um contexto geral, honestamente, gente, eu acho que a privatização dos Correios seja um bem geral para a população brasileira. E eu gostaria de repetir aqui no vídeo, tá? Se eu estiver enganado, por favor, me conta nos comentários. Isso é apenas uma opinião. Claro, primeiro eu li todos os contextos, tudo que falam, né, em canais oficiais, o que as pessoas que são a favor e o que as pessoas que são contra falam, e trouxe aqui para vocês. As situações que ocorreram são minha opinião, então eu gostaria que você, por favor, me contasse se eu tô maluco
ou não. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. É um vídeo para trazer essa informação para você e, claro, contar com sua participação e sua opinião, porque é o que eu quero saber, é o que eu quero ouvir, é o que é que você acha sobre tudo isso, tá? Sem sua opinião, não vale. Então, por favor, me conta. A gente se vê, como sempre, no próximo vídeo. Até logo, então. Um grande abraço. Tchau, tchau.